Olá, tudo bem? Nós sabemos que em nosso curso de formação social, econômica, política do Brasil, desde o Brasil colônia até o século XXI, nós temos um longo período a analisar em nossas aulas. E é claro que, como é um longo período, vários acontecimentos no campo econômico, no campo político, no campo da sociedade, do trabalho, mas nós estamos analisando tudo isso em nossas aulas. E é claro que na primeira aula nós analisamos sobre a formação colonial brasileira, o que foi o Brasil colônia, aspectos do mercantilismo, do pacto colonial, da questão do trabalho escravo. Mas além disso, analisamos também em outra aula, já na nossa segunda aula, sobre o século XIX, a economia cafeeira, a importância desse complexo cafeeiro para o desenvolvimento da economia, da sociedade no Brasil, como era a mão de obra nesta época. E hoje, na nossa terceira aula, eu convido você para um tema especial. Aliás, é um tema, é uma passagem, uma transição fundamental na sociedade brasileira, que é a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil. Ora, nós geralmente costumamos pensar que nos períodos da história do Brasil, nós temos de 1500 a 1822 o chamado Brasil colônia. Mas em 1822, então, nós vamos começar a ter o Brasil império. Muda-se, então, a forma como se pensa a sociedade brasileira. Quer dizer que comemoramos, então, a independência do Brasil. Não é mais um Brasil colônia. Mas, com essa independência do Brasil, geralmente se pode pensar, a sociedade toda mudou, as relações de trabalho, a economia, a política. Na verdade, muitas estruturas do momento colonial ainda foram mantidas, principalmente quanto à questão da relação trabalhista, do trabalho no Brasil nesta época. Por quê? Qual era o grande medo das classes dominantes? O grande temor das classes dominantes era que, com a independência do Brasil, pudesse acabar a escravidão. Ora, mas por que se temia que a escravidão acabasse? Nós sabemos que desde a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, portanto, quando se fala da independência, nós estamos falando de um período ainda anterior, mas desde a Lei Eusébio de Queiroz, principalmente, nós temos toda essa força para que o trabalho escravo acabe, para que o tráfico de escravos também tenha fim. Porque com a independência em 1822, nós temos uma forte mentalidade do fim do escravismo no Brasil. E com isso se pensam leis que possam dar fim a esse escravismo. E uma das leis importantes que vai surgir na história do Brasil é justamente a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Ora, mas esta lei, ela quer o fim do tráfico de escravos. O problema é que as classes dominantes tinham alguns medos. O primeiro era que, com o fim do tráfico de escravos, acabavam um dos investimentos também da economia, porque os escravos eram vistos como propriedades dos seus senhores e como investimentos. Então, assim como se investia em uma máquina, assim como se investia em uma ferramenta, se investia também em escravos. Então, esse era um grande temor. Um outro grande temor era justamente quanto aos braços, quanto à mão de obra para as lavouras. Portanto, não significa que, porque se comemorou a independência do Brasil, todas as estruturas coloniais foram abandonadas ou que o trabalho escravo teve fim imediato. Não, nós vamos ver que teve uma longa história até chegarmos àquela que nós conhecemos como a Lei Áurea. Quer dizer, a lei de ouro, a lei que trouxe o auge no fim da escravidão no Brasil. Mas é importante analisarmos alguns aspectos primeiro. Rego e Marx, na obra que é fundamental do seu curso, que é a Formação Econômica do Brasil, eles apresentam alguns aspectos relacionados a este fim da escravidão. Rego e Marx dizem que um desses aspectos é que, com o fim do tráfico de escravos no Brasil, também teria fim o vazamento da renda na economia brasileira. Ora, é muito simples compreender, porque com o fim do tráfico de escravos, aquela renda que iria para o exterior para comprar escravos, agora essa renda é aplicada no âmbito nacional, na economia brasileira. Portanto, é um dos aspectos que muda principalmente no setor econômico. Mas um outro aspecto atinge o meio social, atinge o meio do trabalho, que é o aspecto dos braços para a lavoura.
nós sabemos que se a mão de obra acabasse, se o tráfico de escravos acabasse, uma das grandes preocupações dos grandes senhores de terra era justamente como levar adiante a produção, especialmente a produção cafeeira, por exemplo, que é muito forte desde o século XIX, como levar adiante toda essa produção nas grandes propriedades de terra se não se tinha mais mão de obra escrava. Então nós temos, por exemplo, os movimentos de imigração, que nós vamos estudar na nossa quarta aula. O que são os movimentos de imigração? Porque os imigrantes trazidos servem justamente para suprir essa mão de obra que com o fim do escravismo no Brasil não existe mais. Então o que acontece? Nós precisamos analisar também esse aspecto dos braços, do medo que com o fim do escravismo não houvesse mais braços, mão de obra para as lavouras. Mas nós sabemos que essa ideia, essa ebulição de ideias do fim do escravismo, ela atinge o seu ponto alto com a lei de 1871, que é a chamada Lei do Ventre Livre. Como diz a palavra, Lei do Ventre Livre. Quer dizer que todo aquele nascido do ventre de uma mulher escrava, a partir da data da lei, ele era considerado livre. E esta é uma lei, é um passo importante para chegarmos depois àquela que é a Lei Áurea. Professora, mas será que então a partir da Lei do Ventre Livre automaticamente se deu um fim à escravidão? Não. Tanto que o preço dos escravos continuou estável para a compra, para a venda de escravos, aumentou até mesmo, até 1880. É em 1880 que nós vamos ter um ponto alto nesta questão da ebulição de ideias contra a escravidão no Brasil. Portanto, crescem as resistências que a sociedade brasileira tem quanto à escravidão. E essas resistências, inclusive, crescem quanto aos escravos. Porque os próprios escravos, eles não são espectadores, meros espectadores do seu processo de libertação, como se eles não tivessem participado disso. Ao contrário, na história, se registram, inclusive, muitas fugas desses escravos, fuga dos cativos de todas as opressões que eram feitas, por exemplo, nas senzalas, nas relações de trabalho. Por isso, desde 1880, essa força contra a escravidão, ela é ainda maior, tendo grandes resistências a esse sistema escravista. Nós já falamos da lei de 1850, Lei Eusébio de Queiroz, nós já falamos da lei de 1871, Lei do Ventre Livre, mas existe uma outra lei que é de 1885, que é a chamada Lei dos Sexagenários. O que seria essa lei dos sexagenários? Essa lei dos sexagenários, como diz a palavra, sexagenários. Os sexagenários, aqueles maiores de 60 anos. Por isso, o que significa? A partir da lei dos sexagenários, significa que haveria a libertação automática, sem qualquer indenização, sem qualquer pagamento de indenização, a todos os escravos maiores de 60 anos. Por isso, você percebe que são passos graduais rumo à Lei Áurea. Porque geralmente quando se fala da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, qual é a primeira lei que nos surge? Se você for olhar nos seus estudos, nas suas pesquisas, qual é a primeira lei que nós sabemos? É a Lei Áurea. Mas a Lei Áurea é de 1888. Mas antes dela, é importante percebermos que esse processo de transição do trabalho escravo, ele foi lento, ele não foi imediato, ele foi acontecendo aos poucos, de modo que nós precisamos saber quais são as legislações que conduziram a esta passagem. E nós sabemos que para chegar à chamada Lei Áurea, a Lei de Ouro que nós vamos estudar, para o fim da escravidão no Brasil, nós temos que passar por todas essas demais legislações. A Lei Eusébio de Queiroz de 1850, a Lei do Ventre Livre de 1871, a Lei dos Sexagenários de 1885 e aí a Lei Áurea de 1888. Mas esta nós vamos estudar logo mais.